Nicolas Ferreira é um parlamentar, deputado federal, talvez um dos mais coerentes que se tenha, talvez um que tenha a percepção mais rápida e maior logística na colocação das suas palavras, conseguindo realmente de maneira bem clara deixar bem transparente o cenário atual do nosso Brasil. E eu estou fazendo esse vídeo aqui com esse camarada aqui do lado aqui, ó. É porque de tempos em tempos se ergue leões para combater o mal e afrontar todo um sistema engessado na corrupção. E esses caras aí, eles são completamente atacados, esses caras são completamente apanham demais até conseguir ter qualquer mínimo resultado, ao ponto de deixar a população confusa. Olha, esse cara fala muito, mas faz pouco. Que é o caso um pouquinho que começa a acontecer com o Nicolas Ferreira. Pessoal, recentemente levantaram a questão da PEC 6 por 1. E o que consiste essa PEC 6 por 1? Foi colocada uma proposta de que a escala 6 por 1 é pesada demais e que quer reduzir, fazer uma redução de horário, de carga horária de trabalho para 4 por 3, mais descanso, menos trabalho, para que possa dar a chance das pessoas fazerem hora extra e ter mais tempo de qualidade de vida, porque foi percebido que com o tempo a qualidade de vida das pessoas diminuiu. Também levantaram questões de que assim todas essas argumentações sobre carga horária, hora extra, 13º, férias, foi tudo assuntos que já foi discutido no passado e foi muito brigado, foram criadas coisas que não teria sentido e lógica e que hoje funciona de uma maneira legal. Sim, tudo isso já foi discutido, tudo isso já foi debatido, como 8 horas por dia, como férias remunerada, como 13º, tudo isso já foi discutido em outro cenário em que não seja de um país quebrado, onde a corrupção tomou conta, onde os gastos se tornaram maior do que a demanda de entrada, onde que a perspectiva para 2025 é péssima no cenário financeiro, onde já vai começar 2025 totalmente endividado e que agora precisa ofuscar isso, precisa apagar essa imagem através da distração da população. De que maneira? Oferecendo debates naquilo que interessa. E aí é onde que está o perigo da situação, porque a gente constantemente na vida, principalmente quando estamos no cenário político, a gente é iludido com assuntos que é de interesse nosso. Poxa, imagina você ter uma carga horária menor e poder passar mais tempo com a sua família. Quem vai contra isso? Você argumentar contra isso é a mesma coisa que jogarem você dentro de uma ONG de animaizinhos abandonados e a pessoa for lá dentro debater sobre a condição de que tem muito cachorro na rua e isso está causando perigo de atropelar uma pessoa no desviar de um animal ou qualquer coisa que possa, que o cenário de muitos cachorros na rua possa prejudicar. É a mesma coisa. Você colocar deputados justos e honestos que vão tentar ser coerentes para argumentar sobre uma questão de que é interessante que todos possam trabalhar menos, mas não no cenário que o Brasil tem, porque qualquer lei que se cria respinga em todos, né? O grande empresário, mas a lei não é válida para todos. Então precisa tomar cuidado que tem os pequenos empresários também, em que de repente uma lei dessa realmente só faz uma situação de favorecer os grandes empresários. Porque os grandes empresários no final tem uma lei, eles modificam um pouco e continuam ganhando seus milhões. Mas o pequeno empresário, ou você aí que tem a condição de querer ter seu próprio negócio, saiba uma coisa, já é difícil hoje com as leis que tem, já é complicado hoje. Então imagina mais leis dificultando mais. Quando na verdade vocês deveriam achar estranho uma questão. Vocês pararam para observar que não é proposto ideias como fazer cursos mais rápidos e mais profissionalizantes? Se você parar para olhar, o Brasil, em todo lugar, tem emprego. Por exemplo, aqui na cidade que eu moro, se você pegar uma avenida, você vai encontrar dezenas de vagas de emprego em todos os segmentos. Na farmácia, no açougue, na padaria, no restaurante, no bar, na borracharia, no material de construção, nas fábricas.
também tem segmento de empregos. Nos hospitais também tem vagas de empregos. Todas as áreas estão com vagas de emprego aqui em Atibaia. Só que tem um problema muito grande. O que está tendo a dificuldade é a qualificação. E eu não culpo as pessoas, não. Porque o mundo realmente faz a gente trabalhar, talvez, nessa escala de 6 por 1, de modo que não permite a gente a se profissionalizar. Mas muitas das vezes, não é só isso não, porque hoje você pode se profissionalizar na rede social, na internet, buscando informações e tentando aprimorar um conhecimento teu. E aí na internet você vai conseguir ter um arsenal gratuito de qualquer área que você queira ter um mínimo entendimento básico para poder você chegar já no lugar, agregando. Você vai, qualquer entendimento, você quer trabalhar em farmácia. Se você colocar no Google como faço para trabalhar em farmácia, que atributos tem que ter, o que tem que conhecer, você vai conseguir ter informações que pode ajudar. Logicamente que tem algumas funções que precisa de diploma. Mas não estamos falando disso, estamos falando de vagas de emprego e de um número gigantesco de pessoas desempregadas, mas que quando é chamado para uma entrevista, essas pessoas não têm o mínimo recurso ou qualificação para poder suprir a necessidade que aquele local tem. Aquele lugar, por outra vez também, tem uma necessidade para ontem, em vista de que a demanda de profissionais realmente especializados na área está difícil. Então não dá para ele tentar esperar o tempo necessário para poder qualificar a pessoa, porque no caso da empresa, mesmo que seja pequena ou grande, tempo é dinheiro, então ele demanda de uma rapidez, de que a pessoa já chega com o mínimo de noção, porque senão ele perde muito dinheiro. Então, não se fala de perder dinheiro, se fala de ganhar menos recurso para que possa pagar suas despesas. Então, você entende? É todo um emaranhado. Mas o que mais estranha nisso tudo é o governo, nesse momento que está antecedendo o final do ano, que já chegamos no final do ano, antecedendo um novo começo de ano, onde se está, os economistas todos, sem exceção nenhuma, estão falando de uma crise em que o cenário de 2025, por conta de todos os ajustes fiscais que foram feitos, está complicadíssimo, porque o governo gastou muito mais do que arrecadou e então gerou dívida. E que então, ano que vem, já começa o ano devendo. Prol de um governo que tem uma demanda de gasto, é gastão. Então, aí eles levantam essa questão, fica essa discussão que é favorável para a pessoa que é o CLT, para a pessoa que é o trabalhador, sim, favorável, mas não é a solução no momento do cenário que nós estamos, não é o momento dessa solução. E aí, qualquer pessoa que se posiciona, ou tentando dar algum esclarecimento a respeito dos efeitos colaterais que isso pode ocorrer, essa pessoa está trajada a ser perseguido, a ser aniquilado, como é o caso do Nicolas Ferreira, que sempre teve colocações invejáveis. O raciocínio rápido dele faz com que a extrema esquerda, por exemplo, que ele é de direita, então faz com que a esquerda fique possessa porque não tem argumentação ao tal ponto nível. E mesmo também, como é dito a Bíblia, quem trabalha com a verdade vos libertará. Então ele trabalha com a verdade cristalina, joga na cara aquilo que é a verdade mesmo e não tem pontos nele em que ele possa ser perseguido. Ou seja, não tem defeitos que o desqualifica naquele momento. Porque mesmo se tivesse, a vida desse menino deve estar sendo perseguida ao máximo, deve estar sendo tudo revirado. Então se ele tivesse alguma coisa que desabonasse ele, que fosse algum empecilho, alguma coisa que fosse o calcanhar dele, com certeza já seria colocado à tona. Mas pelo fato deles não encontrarem nada que possa prejudicar esse menino, eu falo menino porque é muito novo, mas tem um futuro político brilhante pela frente, muito capaz de ser um futuro governador, muito bom no que fizer como governador, capaz de chegar ao ponto lá na frente de ser o nosso presidente da República e de realmente fazer a diferença. Mas o que precisa se todo mundo tomar consciência é de que de tempos em tempos, olha aí em cima aí, ó, olha em cima aqui, ó, vão se erguer leões. E isso, os leões não estão numa personalidade de ser aquele homem bruto, mas são pessoas mesmo que jovens, como o Nicolas, que vão ser defensores da justiça, que vão ser realmente guardiões da verdade. E essas pessoas vão se erguer e às vezes parece que fazer um trabalho duro, porque sempre um lado oposto
vai colocar questões em que vai fazer como se fosse uma arapuca, discutir um assunto delicado, um assunto complicado, porque no final quem vota é a massa, no final quem tem a opinião é a massa, a população no geral. Então coloca assim um assunto delicado para se debater, só para jogar esse menino, por exemplo, na arapuca e todo mundo então pegar uma percepção negativa dele. Então essa é a preocupação que nós temos e é o convite que eu faço a vocês, gente. Quem não conhece bem o Nicolas, que eu sei que lida um pouco mais com o lado político, e às vezes as pessoas não têm muita paciência, mas rapidamente, se você jogar no YouTube, Nicolas Ferreira, você vai ver tudo que esse menino tem feito aí, todos os debates que ele tem entrado, toda a maneira cirúrgica com que ele tem tratado e a firmeza com que ele fala e a veracidade que se tem nas posições dele e nas indagações, e não somente nisso, nas provas que ele apresenta, de argumentações de que realmente existe incoerência em muitos pontos. Realmente estamos num cenário político triste, porque a incoerência tomou conta para se esconder atrás de uma corrupção, e aí a maioria tem feito isso e aí deixa a confusão no ar. Então, faça esse desafio a você, vá lá assistir esse menino, é um menino promissor, mas não somente isso, vamos apoiar ele no sentido de que realmente é um menino que quer o nosso bem. Não estou ganhando nada com isso, é apenas uma percepção minha. Sobre essa PEC 6 por 1, que está sendo discutido, não é um momento, na minha opinião, é um momento de se discutir o profissionalismo das pessoas, discutir sobre aperfeiçoar as pessoas para ter mais qualificação, porque hoje eu acredito que em todas as esferas comerciais, industriais, empresariais, elas necessitam de pessoas com qualificação, e daí as pessoas, quanto mais qualificadas são, elas podem ter mais condições de tempo de trabalho, menor tempo de trabalho e maior ganho salarial. Ou, traduzindo, grandes empresários ou pequenos ou médios empresários, eles procuram bons profissionais, e daí esse ajuste entre eles consegue ser feito a respeito de combinar a carga horária, combinar valores salariais e tudo mais. Isso aí a população já aprendeu a se resolver. Eu acho que o governo deveria estar preocupado com outros cenários, que não é a vontade do governo. O governo tem o cenário político, não vou falar nem governo, mas o cenário político parece que tem uma preocupação maior em confundir mesmo para poder criar essa bagunça entre as pessoas, criar um debate, uma discussão, para que a gente se distraia em relação a outras coisas que são mais importantes e que pra gente, que deveria a gente ter mais foco. Então não vamos nos distrair. O governo ele é feroz, os políticos eles são ferozes. Mudou o cenário hoje em dia, não é mais o Estado trabalhando para a população, mas é a população trabalhando para o Estado. Então, mudou esse cenário, nós temos que ficar atentos ao que o sistema político o Estado tem feito. E esse menino veio aí para nos ajudar, então vamos apoiar ele. Quem gostou desse vídeo, gente, vamos curtir, vamos compartilhar para chegar no maior número de pessoas, para a gente começar a ter um certo nível de consciência, né? E olhar ao ponto real da raiz, né? E aí, se puderem também se inscrever no meu canal, né, no YouTube, também eu fico agradecido pelo assistindo esse vídeo, você já chega no meu canal. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.